Graça e paz do Senhor. Nós vamos hoje meditar mais uma vez numa história de 1 Samuel, agora no capítulo 18. E nós vamos refletir hoje um pouco sobre a perseguição de Saul contra Davi. E nós vamos ver nessa história o cuidado de Deus para com a vida de Davi. Porque Deus tinha um propósito, um plano na vida de Davi. E os planos de Deus, os propósitos do Senhor, tanto para o seu reino de maneira geral, como para as pessoas individualmente, eles não podem ser frustrados. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, certamente esse propósito vai se cumprir. A não ser que a própria pessoa não queira viver a vontade de Deus para a vida dela. Isso é importante a gente compreender, porque na medida que eu estiver pregando essa mensagem, alguém pode se perguntar assim: mas muitas vezes os cristãos não morrem, não são presos. Então, será que nessas situações o diabo não prevaleceu? As pessoas más não prevaleceram contra os cristãos e acabaram com a vida deles mais cedo? O que eu quero dizer é o seguinte: Deus tem os seus planos e os seus propósitos na vida de cada pessoa individualmente, como eu disse. E não tem nem perigo desses planos deixarem de se cumprir na vida de alguém. Como eu disse, a não ser que a própria pessoa não queira viver isso. Mas se ela quiser, Deus vai realizar toda a sua vontade na vida daquela pessoa. Se acontecer dela morrer, dela ser presa, atacada por pessoas que são inimigos dos cristãos, usados por Satanás, se Deus permitir que isso aconteça, com certeza é porque o propósito de Deus na vida daquela pessoa já se cumpriu. Como foi, por exemplo, com os apóstolos, com o próprio Jesus, que depois que o propósito de Deus se cumpriu na vida deles, o Senhor os levou. O Senhor permitiu que eles fossem mortos por outras pessoas. Mas enquanto o propósito de Deus na vida deles não se cumpriu, eles continuaram vivos, atuantes, sendo perseguidos, sendo maltratados, apanhando, sofrendo, sendo presos, mas só morreram no dia que Deus quis que eles morressem, porque já tinha se concluído o plano de Deus na vida deles. Então é assim que funciona na vida do servo de Deus. Deus é quem está com a nossa vida nas suas mãos. Ele é o soberano que controla a nossa história, que controla a nossa vida. Não é Satanás nem ninguém que determina o que vai acontecer ou deixar de acontecer na nossa vida. Mas é Deus, na sua soberania, que estabelece tudo o que vai ser e o que não vai ser na nossa vida. Bastando que a gente ande conforme a sua vontade para poder viver o seu propósito para nós, tudo aquilo que ele estabeleceu vai se realizar. Quer o diabo queira ou não, quer as pessoas queiram ou não. Porque os planos e os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Essa é a observação inicial que eu queria fazer antes de começar essa história, onde a gente vai estar vendo muito sobre o trabalhar de Deus na vida de Davi, de como Deus cuidou dele, protegeu ele, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Nós vamos começar lendo aqui 1 Samuel 18, versículo 5. Diz assim: saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército. E era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Veja que interessante. Logo depois da vitória sobre o gigante, Deus fez Davi se destacar mais ainda. E assim Deus estava encaminhando a vida de Davi e preparando-o para o trono. Veja o trabalhar de Deus na vida de Davi. Deus levou ele àquela situação de lutar contra o gigante Golias, para que Davi prevalecesse contra Golias, e assim Davi se tornou conhecido,
se destacou em Israel, e aí Saul chamou para sua presença, para que Davi andasse lá mais junto dele, ali no centro do reino, junto com Saul. E Saul simpatizou tanto com Davi, o rei que já tinha sido rejeitado por Deus, Saul. Mas Deus estava usando Saul nesse momento para levar Davi para perto do trono. Inclusive, como diz aqui, Davi foi colocado sobre as tropas do exército de Saul, por ele ter se destacado tanto como um guerreiro lutando contra Golias. Ele se tornou comandante dos exércitos de Israel. E como diz aqui, todo o povo gostava dele, até mesmo os servos de Saul. Então veja como é que Deus trabalha na vida de uma pessoa. Deus fez Davi derrotar o gigante, para que Davi se destacasse em Israel. Se destacando, ele foi chamado para mais perto do rei, que era o destino dele ser rei, só que ele não foi colocado ainda sobre o trono. Estando ali mais perto de Saul, Saul coloca sobre as tropas do seu exército, e todo o povo vendo como Davi se conduzia bem com prudência, e tudo dava certo na vida dele, Deus o fazia prosperar, fazia vencer as batalhas, o povo cada vez mais ia gostando de Davi. Ele ia caindo na graça do povo, ou seja, Deus estava preparando o coração do povo, preparando Davi, treinando ele como um guerreiro, levando ele a ter cada vez mais experiência e preparando toda a situação para poder colocar um dia Davi no trono. Então veja, meu irmão, que Deus sabe trabalhar. Confie em Deus. Como diz na palavra do Senhor, que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Espere em Deus. Entre nas portas que a providência de Deus abrir e vá fazendo a vontade de Deus na sua vida, porque Deus vai trabalhando. Deus vai ajeitando tudo, Deus vai aplainando o caminho, Deus vai abrindo as portas, Deus vai trabalhando nos corações para te levar onde Ele quer. Foi assim que Deus estava fazendo na vida de Davi. Aí acontece o seguinte no versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantavam, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Então veja que interessante, tudo estava caminhando bem para Davi. Só que Satanás tinha um propósito de atacar a vida de Davi, de destruir Davi. A guerra que vai começar a ser travada aqui, primeiramente psicológica e depois quase física, praticamente uma guerra fria entre Saul e Davi, foi algo primeiramente espiritual, porque Satanás não queria deixar Davi chegar ao trono, porque Davi era aquele escolhido por Deus. E Satanás não queria que o povo de Israel fosse abençoado. Então Satanás não queria que Davi chegasse ao trono. Isso é uma das coisas que a gente tem que entender nessa história, de cara logo. Que o inimigo estava trabalhando. A gente vai já ver evidências claras disso, de que o diabo estava trabalhando para impedir Davi de chegar ao trono e de acabar com a vida de Davi. Por que estava acontecendo isso? O diabo conhece quem são os servos de Deus. O diabo sabe quem serve a Deus. O diabo sabe quem são aqueles que Deus tem escolhido para poder levar a palavra de Deus, aqueles que Deus tem uma grande obra na sua vida. O diabo sabe quem são essas pessoas que Deus está preparando
para poder lutarem contra o reino das trevas e causarem grandes derrotas a Satanás e tirarem muitas pessoas das trevas. O diabo sabe. Ele conhece aqueles que são de Deus, ele conhece os ungidos do Senhor, aqueles que são cheios do Espírito de Deus. Com esses é que o diabo está se importando. Essas pessoas são alvo de Satanás. E o desejo do diabo é destruir elas antes mesmo que elas consigam chegar onde Deus quer, para que evite problemas para o reino dele, para o reino das trevas. Então ele já começa a atacar logo, de cara, para tentar destruir a pessoa antes que ela chegue lá. E o incomode mais ainda, ganhando almas para Jesus, trazendo pessoas para perto de Deus. Então o diabo já começa a atacar antes. Na vida de Davi estava sendo assim. Nós vemos aqui que as mulheres inocentemente cantando que Davi matou 10 milhares e Saul matou milhares. Isso causou um ciúme terrível em Saul. O coração dele começou a arder em ciúmes e ele ficou com inveja do sucesso que Davi estava tendo e do quanto ele era querido pelo povo. Saul começou a se incomodar muito com isso. Isso causou um problema sério para Davi. Porque, como diz aqui, daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Desde aquele dia, Saul, que gostava de Davi e o colocou sobre os seus exércitos, começou a ficar com raiva de Davi. O via como um adversário e queria destruir ele. Porque o povo estava gostando mais de Davi do que de Saul. E quantas vezes isso não acontece, né? Nos dias de hoje. Acontece tanto no ambiente de trabalho, de uma associação qualquer que você faça parte, de uma comunidade, numa igreja, seja ela católica ou evangélica, qualquer tipo de associação humana, de grupo de pessoas onde você tiver, esse tipo de coisa é o que mais acontece. Quando você começa a se destacar, pessoas começam a ter inveja de você, do sucesso que você está tendo, porque você está ficando conhecido, popular, querido pelas pessoas, e principalmente aqueles que estão em posições de liderança começam a ficar com raiva de você, porque começam a te ver como uma ameaça. Começam a ver você como uma ameaça para tomar a liderança daquela pessoa. Então você começa a ser mal visto por aquele líder, por aquele pastor. Muitas vezes acontece isso. Quantas vezes uma pessoa está na igreja e começa a servir a Deus e Deus começa a abençoar. Às vezes é alguém que prega, ou que louva, ou que exerce um ministério na igreja com jovens ou com crianças e está se dando muito bem, fazendo um trabalho maravilhoso. E Deus está abençoando e as pessoas estão gostando e a igreja está sendo edificada, almas estão sendo ganhas. E aí o líder daquela pessoa começa a ficar com inveja e com ciúmes, porque aquela pessoa está tendo mais destaque do que ele. Isso acontece muito nas igrejas. E aí o que acontece? Aquele líder começa a ver aquela pessoa como um adversário. E aí ele vai fazer igual Saul começou a fazer aqui na história. Começa a querer destruir aquela pessoa. Começa a querer colocar ela de lado. Começa a querer cortar suas asas, querer excluir ela, destruir ela de alguma maneira para que ela não venha tomar o lugar dessa pessoa. Isso acontece com líderes inseguros, carnais, que não têm realmente convicção do seu chamado, do cuidado de Deus na sua vida. Não tem convicção de que Deus está cuidando da vida dele, que está o guiando, abençoando a vida dele, que ele não precisa ter medo de ninguém. Na obra de Deus, ninguém é inimigo de ninguém. Todo mundo trabalha junto para o crescimento do reino. Não precisa você ficar com ciúmes e querer destruir alguém que está se destacando entre o povo. Você tem que dar glória a Deus porque Deus está levantando alguém para ajudar na obra. E aquilo que for para Deus fazer na sua vida, e através de você, Deus vai fazer. Você não tem que estar se preocupando com o crescimento dos outros. Você tem que ficar feliz com o irmão, se alegrar com ele. Mas Saul não foi assim. Veja mais o que acontece aqui no versículo 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. Veja só o que eu falei antes.
como Satanás estava por trás. Esse espírito maligno era da parte de Deus, não que Deus tenha algum espírito maligno lá no céu que está em comunhão com Deus, não. Por que esse espírito maligno era da parte de Deus? Porque para que um espírito maligno ataque alguém, ele só ataca se tiver sob a permissão de Deus. Nenhum espírito maligno faz o que quer. Ele só ataca a vida de uma pessoa se Deus permitir. Então, no final das contas, todo espírito maligno ele vem da parte de Deus, mas por meio de permissão. Deus permite que aquele espírito maligno ataque a vida de alguém que está em rebeldia contra Deus ou em desobediência. Alguém que deu espaço, que deu lugar. Foi o que aconteceu na vida de Saul. Saul tinha se afastado de Deus, Deus estava permitindo que um espírito maligno o atormentasse. E esse espírito maligno tinha o propósito de atacar Davi também. Então veja que, por causa desse espírito maligno que se apossou de Saul, ele teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Então veja só que interessante. O espírito maligno se apodera de Saul. Saul fica com tanta raiva que pega a lança e ataca Davi. Joga a lança contra Davi 2 vezes, Davi se desvia. Saul está virado, mas também estava possesso de um espírito maligno. Eram as duas coisas cooperando juntas. Saul não perdeu aqui o livre-arbítrio dele, ele continuava agindo conforme a sua vontade, mas tinha um espírito influenciando ele. Então ele faz aquilo que ele queria, o espírito só deu um impulso para que ele fizesse o que ele já tinha vontade, que era atacar Davi. E por que tudo isso? Porque ele temia Davi, como diz aqui, tinha medo de Davi. Medo de quê? Medo de Davi tomar o lugar dele. Era igual aos fariseus, que tinham medo de Jesus tomar o lugar deles, como um religioso querido pelo povo. Jesus estava sendo muito querido pelo povo e os fariseus tinham inveja e raiva de Jesus por causa disso, porque os fariseus é que queriam estar em evidência. E no caso aqui de Saul, Saul era rei, Deus já tinha dito que tinha rejeitado ele, mas ele não queria soltar o trono de jeito nenhum. Ele estava se agarrando com todas as forças ao trono. Então ele tinha raiva, tinha medo de Davi, pensava que Davi podia tomar o seu lugar, e realmente era isso que ia acontecer. Davi ia para o lugar dele, porque Deus queria colocar Davi lá. Então Saul tinha muito medo disso, e Saul sabia que o Senhor era com Davi e que não era mais com ele. Deus tinha rejeitado Saul, mas ele conseguia perceber que Deus estava com Davi, porque Davi era grandemente abençoado em tudo que fazia. Deus fazia Davi prosperar, fazia Davi ter sucesso, fazia Davi se dar bem. E Saul tinha muita raiva disso, mas percebia o agir de Deus na vida de Davi, mas queria de alguma maneira impedir isso de se concretizar, como se fosse possível, né? Não era possível, mas ele queria tentar a todo custo, ele não queria soltar o trono. Versículo 13 diz assim: pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Olha só o que Saul fez. Saul afastou Davi dele, colocou Davi mais longe, pôs Davi por chefe de 1000. Isso aqui parece uma coisa boa, né? Por Davi por chefe de 1000 soldados. Mas você lembra que eu li antes que Davi estava comandando as tropas do exército de Israel inteiro. Todo o exército de Israel era comandado por Davi. Davi era um general. E Davi foi afastado da presença de Saul, foi colocado mais para longe de Saul, para que ele não ficasse tão em evidência no reino, e foi colocado somente por chefe de 1000. Ou seja, Saul estava abafando a influência de Davi, tentando fazer Davi se apagar, tentando colocar Davi de lado, tentando excluir isso, tentando excluir Davi.
Quantas vezes você já não viu esse filme acontecendo nas igrejas, hein? Isso acontece direto nas igrejas. Quando alguém se destaca e o líder começa a ter ciúme, aquele pastor tipo Saul, cheio de ciúmes e inveja, começa a colocar aquela pessoa de lado, começa a excluir ela, não dá mais muito espaço, não deixa ela aparecer muito, tira ela de um ministério que ela fica em evidência para colocar ela num ministério mais escondido para que ninguém veja o que ela está fazendo, para que ela não se destaque e não tome o lugar dele. Isso acontece direto nas igrejas. Infelizmente, as igrejas estão cheias de pastores, de líderes, que são carnais, que são mundanos, que não sabem trabalhar como um corpo, que têm inveja, que têm ciúmes, que querem destruir a vida das pessoas em vez de fazer as pessoas crescerem. O incrível é como é que as pessoas ainda continuam numa igreja dessas. É isso que eu fico mais impressionado. Porque um lugar desse, com um líder desse, está parecendo mais uma sinagoga de Satanás, liderado por um lobo. Porque um homem de Deus, um pastor segundo o coração de Deus, não age dessa maneira. Eu sei que muitas vezes as pessoas nesse lugar são pessoas de Deus realmente, na sua maioria. Mas como que uma pessoa de Deus continua num lugar com alguém que age desse jeito? Se submetendo a uma liderança carnal dessa. Porque tem tantas opções aí de congregações onde você pode se congregar num lugar saudável, que tem um líder segundo o coração de Deus, um pastor segundo o coração de Deus. Você não precisa se submeter a um líder tirânico, sádico, invejoso e raivoso como Saul. Você não precisa se submeter a uma situação dessa. Então, versículo 14. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Olha que interessante. Mesmo Saul rebaixando Davi, Davi se dava bem em tudo que fazia, porque Deus era com ele. Meu irmão, não tem como abafar, calar a voz, destruir um servo de Deus, que Deus tem um propósito na vida dele. Não tem como. Alguém pode tentar de todas as maneiras, mas o que ele fizer, Deus vai abençoar e Deus vai fazer prosperar, porque o Senhor é com ele. A grande diferença é ela, o Senhor é essa, o Senhor é com ele. Então, onde ele estiver, seja o que for que ele esteja fazendo, Deus vai abençoar e vai fazer ele prosperar. Então, não adianta querer destruir e abafar aquela pessoa. Versículo 15. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele, ou seja, o medo de Saul aumentou foi mais. O tiro saiu pela culatra. Saul tenta abafar Davi, mas não conseguiu. Davi estava prosperando do mesmo jeito e Saul continuou tendo mais medo ainda. Versículo 16 diz: porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Ou seja, Davi continuava guerreando as guerras do Senhor. Davi estava ainda na ativa, mesmo tendo sido colocado numa posição menor, mas ele continuava guerreando, estava se dando bem. E o que acontecia? O povo estava amando mais ainda Davi. Olha só, Saul tenta abafar Davi, mas o povo estava amando mais ainda Davi. Não tem jeito. Quanto mais você tenta destruir a vida de alguém que é de Deus, mais aquela pessoa cresce. Sabe aquela história que se conta, talvez você conheça, de um cavalo que caiu num poço? E aí as pessoas pensaram assim: a gente não tem como tirar esse cavalo do poço, então vamos jogar areia para a gente enterrar ele e matar ele de uma vez, para ele não ficar sofrendo. Começaram a jogar areia no poço. E aí o que acontecia? À medida que jogavam areia no poço, o cavalo sacudia a areia ia caindo no chão. E à medida que a areia ia caindo no chão, ele ia subindo cada vez mais, porque era derramado areia dentro do poço, ele se sacudia, a areia ia para o solo, e assim o cavalo foi subindo, subindo, subindo. A areia serviu de escada para ele, para a sua liberdade, para que ele saísse do poço. Então, do mesmo jeito é com o servo de Deus, com a igreja de Jesus. Não adianta querer destruir, não adianta querer abafar.
Quem tenta ir contra a igreja de Deus é em vão. Porque o servo de Deus, que Deus tem um plano na vida dele, Deus vai fazer a vontade dele se cumprir. Quer as pessoas queiram ou não, era o que estava acontecendo com Davi. As pessoas estavam amando mais ainda Davi, porque viam o agir de Deus na vida de Davi e através dele. Versículo 17 diz: Disse Saul a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sei-me somente filho valente, guerrei as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. A tática de Saul agora era a seguinte: eu vou tentar matar Davi, mas eu não vou tentar matar diretamente, eu vou tentar matar de uma maneira indireta. Como eu prometi que ia dar a minha filha por esposa, tudo bem, eu vou dar a minha filha por esposa, mas ele tem que continuar lutando as guerras do Senhor arduamente, não pode ter trégua nenhuma, não pode ter parada, porque assim pode ser que os filisteus o matem. E como Davi tinha sido rebaixado, ele não era mais comandante geral, o risco de morte para ele era maior. Então Saul raciocinou assim: eu quero que ele continue guerreando bem muito, porque pode ser que numa guerra dessas ele morra. Essa era a vontade de Saul. Ele não queria sujar as mãos ainda. Queria que os filisteus matassem Davi. Então Davi aceita. Só que essa primeira filha que Saul ia dar para ele, Saul acaba dando ela por mulher para outra pessoa. Depois Saul oferece Mical, a sua segunda filha, a outra filha de Saul, que amava Davi. Ele oferece ela para ser a esposa de Davi. Só que tinha uma condição para que Davi fosse marido de Mical. A condição agora aumenta, mais ainda do que da primeira vez que Saul falou. No versículo 25 diz assim: Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Olha só o que Saul faz. Saul, vendo que Davi não morria nas mãos dos filisteus, oferece a sua outra filha, porque não tinha dado certo com a primeira, ele oferece Mical, a outra filha, para poder casar com Davi, mas tinha uma condição. Davi tinha que conseguir 100 prepúcios de filisteus. Prepúcio, se você não sabe, é aquela pele que envolve a glande do pênis do homem. Davi tinha que conseguir tirar aquilo ali dos soldados filisteus. Ou seja, para Davi conseguir fazer isso, Davi tinha que matar todos esses filisteus, 200 filisteus, não era? Ou 100 filisteus, não era uma tarefa tão fácil. Só que o que aconteceu foi que Deus abençoava tanto a vida de Davi, que Davi foi junto com os seus homens, feriram foi 200 filisteus, não foi nem 100, Davi trouxe foi 200 prepúcios. E aí no versículo 28 a palavra de Deus diz assim: Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. Não tinha como não ver que o Senhor era com Davi, né? Saul tentava apertar o cerco para Davi morrer, mas não tinha jeito. Davi sempre prevalecia e tinha vitória nas batalhas. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Ou seja, o medo de Saul só aumentava. O medo de perder o trono aumentava cada vez mais. Ele devia ficar pensando o tempo todo lá no seu quarto: Saul ou Davi vai tomar o meu trono, Davi vai ser rei, Davi vai tomar o meu lugar. O que eu vou fazer? Eu não posso aceitar uma situação dessa. Eu já tentei de tudo, mas esse homem não morre. Eu não consigo que esse homem morra. Nada que eu faço, porque Deus é com ele, Deus abençoa a vida dele, Deus o livra. O que eu faço? Eu vou perder o meu trono. E continuamente Saul era inimigo de Davi. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, versículo 30, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, seu nome se tornou muito estimado.
Veja só o trabalhar de Deus. Acompanhe como Deus vai trabalhando. Deus sempre fazendo Davi prevalecer, apesar de toda a perseguição e dos planos maléficos de Saul. E o que acontece? Davi sempre vencia os filisteus e lograva mais êxito, ou seja, a sua vitória era mais grandiosa do que a dos servos de Saul, porque Deus abençoava mais a Davi do que a Saul. Então os servos de Saul não conseguiam prevalecer tanto contra os filisteus como Davi, porque Deus abençoava Davi. E como diz aqui, o seu nome se tornou muito estimado, ou seja, as pessoas cada vez mais gostando de Davi. Então, meu irmão, veja aqui como acontecem as coisas. Quanto mais alguém tenta destruir um servo de Deus, impedir que os planos de Deus na vida daquela pessoa se cumpram, mais Deus abençoa aquele servo, mais ele prospera, mais as coisas dão certo, mais o povo passa a gostar dele. Não tem como. Não adianta lutar contra Deus. Pare de querer lutar contra Deus. Se você é alguém que está perseguindo outra pessoa, num trabalho ou numa igreja, e essa pessoa é servo de Deus, isso é a pior coisa que você está fazendo. Porque você está lutando contra Deus, isso é impossível você prevalecer. A vontade de Deus vai prevalecer na vida daquela pessoa. Entenda isso. E em vez de ir contra Deus, aceite que Deus é com aquela pessoa e abençoe a vida dela. Seja alguém que vai se juntar a ela, que vai ajudá-la, em vez de querer guerrear contra ela, em vez de querer destruí-la, porque você vai estar guerreando contra o próprio Deus. E Deus com certeza vai vir com juízo sobre a sua vida. Isso é certo como 2 mais 2 são 4. Tão certo como vive o Senhor, aquele que se levanta contra um servo de Deus vai ser abatido por Deus. Deus com certeza vai pesar a sua mão, porque Deus não vai admitir isso de maneira nenhuma, porque se levantar contra um servo fiel de Deus, seja ele quem for, mesmo que ele não tenha título nenhum, é se levantar contra o próprio Deus. Se você fizer isso, você vai estar debaixo do juízo de Deus. E eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida. Nós vemos aqui que Saul tentou de todas as maneiras destruir a vida de Davi, mas não estava dando certo. Aí o que acontece? Deus, no seu agir, na sua providência, começa a levantar pessoas para interceder por Davi, para ajudá-lo. Primeiro nós vemos no início do capítulo 19, Jonatas intercedendo por Davi diante de Saul, para que Saul não o matasse, porque Saul tinha dito aqui claramente que queria matar Davi. Saul tinha dito assim, falou Saul a Jonatas, versículo 1 do capítulo 19, falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos sobre matar Davi. Então Jonatas intercede por Davi, dizendo mais ou menos assim, meu pai, não faça isso, porque você pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem causa. O que foi que Davi fez? Davi fez alguma coisa contra ti? Não fez nada. E aí o rei diz que não vai mais fazer nada contra Davi. Disse que Davi não morreria. Só que Saul não tinha palavra nenhuma. Não tinha palavra. Ele não ia cumprir com a sua palavra. No versículo 8 do capítulo 19, diz que tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Veja só que coisa interessante. Mais uma vez o espírito maligno vem de novo contra Saul, a mesma história de antes. E Davi pega a lança para tentar matar Saul pega a lança para tentar matar Davi mais uma vez. Saul tenta agora com as próprias mãos matar Davi.
e Davi foge. Davi fica escondido. Aí nós vemos aqui no decorrer da história que Mical, a esposa de Davi, manda Davi fugir, porque Saul estava procurando matá-lo. Então ela manda que Davi fuja, porque senão ele ia morrer. Então Davi foge, e desde aquele dia que Davi fugiu, nessa noite aqui em que Mical, a sua esposa, manda ele fugir, porque Saul queria matá-lo. Desde esse dia, Davi, melhor dizendo, se torna um fugitivo. Dali até o dia em que ele ia assumir o trono, ele se torna um fugitivo continuamente, porque Saul ia tentar todos os dias matá-lo. Dessa vez, foi Mical, usada por Deus, que intercedeu na situação para poder Davi fugir. Então perceba o cuidado de Deus na vida do seu servo. Primeiro ele usa Jonatas, não dá certo. Agora Deus usa Mical para poder salvar a vida de Davi. E Davi foge. Depois Saul vai atrás com os seus homens de Davi para tentar matá-lo. Agora Saul queria matá-lo mesmo com as próprias mãos. Só que Deus faz com que o Espírito do Senhor venha sobre Saul e leva Saul a profetizar. Saul fica tomado do Espírito de Deus. Parece uma coisa incoerente, né? Porque antes ele estava com um espírito maligno. Mas a gente vê que na história aqui o Espírito de Deus tomou Saul para que Saul fosse levado a uma situação onde ele ia deixar de perseguir Davi, para que Davi pudesse fugir novamente. Nós vemos aqui no versículo 24 que diz assim: também ele despiu a sua túnica, Saul, e profetizou diante de Samuel. E sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Ou seja, Saul, depois de profetizar, o Espírito de Deus levou ele assim a se acalmar, a mudar o foco, alguma coisa do tipo, e Saul passou o dia todo deitado. Se esqueceu de Davi. E Davi fugiu. Mais uma vez fugiu da presença de Saul. Nós vemos aqui agora que Saul, em vez de deixar de perseguir a Davi, vendo que o Senhor era com ele, Saul continua perseguindo mais ainda, agora querendo matar diretamente a Davi. E desde esse dia, Saul continua perseguindo Davi constantemente. Nós vemos aqui no restante da história, em 1 Samuel, vários episódios de Saul perseguindo Davi. Davi vai buscar refúgio entre os sacerdotes, pega providências, depois sai de lá. Davi se esconde na caverna de Adulão. Antes ele vai para Aquis, para o rei de Gate, um rei filisteu, mas lá não dá muito certo o plano dele. Ele se finge de louco e foge. Depois ele vai para essa caverna de Adulão. O profeta Gade manda Davi voltar para o território de Judá, em Israel. Davi vai para Judá e Saul o tempo todo perseguindo Davi. O tempo todo. Depois Saul fica sabendo que Davi está na cidade de Keila. Saul vai lá para tentar matar Davi. Davi consulta o Senhor manda Davi fugir daquela cidade de Keila. E aí nós vemos nesse episódio da cidade de Keila, quando Davi foge, diz uma coisa interessante. No versículo 14 do capítulo 23, diz assim: permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros. Era onde mais Davi ficou nessa época, em desertos, em montanhas, fugindo de Saul constantemente. E ficou na região montanhosa no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Eu quero terminar essa mensagem aqui dizendo isso. Meditando aqui nesse versículo, que diz que Saul buscava-o todos os dias, porém Deus
não o entregou nas suas mãos. Meu irmão, se você está sendo perseguido por alguém, se alguém está se levantando contra você, se alguém está querendo destruir a tua vida, se alguém está querendo acabar contigo, te excluir, abafar você, te humilhar, seja no trabalho, ou na igreja, ou numa associação qualquer, onde for, eu quero dizer para você, não se preocupe. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Confia no Senhor, faz dele o teu refúgio e a tua fortaleza, a tua torre forte. Descansa em Deus, sabendo que o propósito e o plano que Deus tem para você, Ele vai realizar no tempo certo. Davi ainda passou muitos anos sendo perseguido, fugindo de Saul constantemente, mas Deus o tempo todo dando livramento a Davi, porque era propósito de Deus levar Davi ao trono. Então, se Deus tem um propósito para fazer na sua vida, descansa em Deus, confia nele. Não importa o que façam contra você, não importa o quanto se levantem contra você, não importa o quanto queiram te destruir. Podem passar todos os dias te perseguindo, como Saul fez aqui. Todos os dias, incansavelmente perseguindo Davi, querendo matar Davi. Mas Deus não o entregou nas suas mãos. Perceba aqui o que está dizendo nesse versículo. Deus não o entregou nas suas mãos. A vida de Davi estava nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Não era nas mãos de Saul. Davi estava nas mãos de Deus. Coloque a tua vida nas mãos de Deus. Se você ainda não reconheceu Jesus como teu Senhor, faz isso. Mas coloca a tua vida nas mãos de Deus. E Deus vai cuidar de você. Deus não vai te entregar nas mãos dos teus inimigos. Você só vai perecer, partir deste mundo, mesmo que seja por meio de perseguição, de uma morte violenta, no dia que Deus quiser. Os inimigos só vão prevalecer, entre aspas, no dia que Deus quiser. Porque mesmo que um inimigo teu te mate ou te prenda, ele não prevaleceu contra você, porque o propósito de Deus terá se cumprido na sua vida. E o máximo que ele vai poder fazer é matar o seu corpo. Mas o teu espírito vai direto para a presença de Deus, onde você vai se encontrar com o Senhor, onde você vai ver Jesus. Então, a única coisa que tem para você é vitória, é bênção de Deus, é o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Então Deus está com a sua vida nas mãos dele. Não se preocupe, tudo vai ser conforme a vontade de Deus, porque os planos e os propósitos de Deus não podem ser frustrados de maneira nenhuma. Então descansa, confia em Deus, porque no tempo certo, tudo aquilo que Deus tem para você, não importa a oposição, não importa o quanto o inimigo se levante, vai acontecer. Tudo que Deus tem para você vai acontecer. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.